Bom dia! Olha eu aqui de novo na manhã dessa quarta-feira para darmos continuidade aos nossos estudos de ciências, agora com o capítulo 4, Equilíbrio na Natureza. Neste capítulo, nós iremos abordar a importância de conservarmos os recursos naturais para que sejam garantidos para gerações futuras. Lá na próxima aula, porque essa aula será dividida em duas partes, então na próxima aula nós já iremos estudar o Regionalize-se, onde nós vamos ver aí o povo caiçara, que tem a principal atividade como a pesca artesanal, que eles têm aí como fonte de sobrevivência. Então aqui na ilustração do livro de vocês, no material de vocês de ciências, vocês vão encontrar na página 42 e 43 essa ilustração. Tem esse pequeno texto sobre o equilíbrio ecológico. Quero que vocês façam a leitura deste texto e que respondam a esses três questionamentos que encontram-se logo abaixo do texto. Então, a relação entre o equilíbrio e o desequilíbrio ecológico. Em um ecossistema, o equilíbrio pode ser comparado à harmonia ou estabilidade. Tanto uma gota de água quanto uma bromélia ou um bioma pode estar equilibrados em razão das relações entre os seres vivos e o meio ambiente no qual estão inseridos. A bromélia, por exemplo, exerce uma relação de equilíbrio nesse ecossistema. Vamos ver o porquê? A bromélia é uma planta que se desenvolve no chão, nas rochas ou no alto das árvores de folhas. E quando acontece de as bromélias se desenvolverem lá no alto das árvores, das folhas, olha só o que acontece. Alguns animais, como beija-flor, besouros, borboletas, morcegos, eles dependem da água que se acumula nas flores da bromélia para que eles possam sobreviver. E aí, eu tenho aqui duas imagens que foram retiradas do material de vocês, que a letra A bromélia está lá no alto das árvores, e na letra B, ela já está no chão. Então, na letra A, algumas espécies das bromélias conseguem acumular grande quantidade de água, favorecendo o desenvolvimento de pequenos insetos e de outros animais. Como foi citado acima, os animais que podem depender dessa água que é acumulada na bromélia são os morcegos, os beija-flor, borboletas, besouros. São pequenos insetos e outros animais que eles precisam dessa água que fica acumulada lá em cima. Já na letra B, nós temos aí uma bromélia que ela está no chão, e os ovos e os girinos das rãs tropicais, por exemplo, se desenvolvem nesse reservatório de água e podem passar a vida inteira no topo das árvores, sem jamais tocarem no solo. Então, elas podem estar no alto, ou podem estar no chão, ou em cima de rochas, e ela forma esse equilíbrio, ela faz parte desse ecossistema na natureza. Já nós temos aí como relação de desequilíbrio ecológico quando ocorre algum elemento ou um animal ou vegetal desse ecossistema é reduzido em quantidade, adicionando ou subtraindo. Então, se a gente removesse todas essas bromélias lá do alto das árvores ou do solo, não teria como esses outros animais, outros seres, sobreviver. Então, nós estaríamos causando aí o desequilíbrio. E aí, esse desequilíbrio ocorre quando o elemento, sendo ele animal ou vegetal, ele é retirado ou reduzido da natureza.
Esta mudança pode originar reações em cadeia e repercutir diretamente no funcionamento do nosso ecossistema. Os desequilíbrios, eles podem ocorrer por diversas razões, como desastres naturais, terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, entre outros. Esses são os desastres naturais e aí causariam esse desequilíbrio ecológico. Mas também nós vamos ter o resultado desse desequilíbrio ecológico pela ação do homem. Como que isso aconteceria? O homem, ele pode estar afetando o ecossistema da natureza. Um dos grandes problemas atualmente são os fatores associados ao crescimento populacional. Hoje em dia, nós somos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta e essas 7 bilhões de pessoas, elas precisam de recursos para sobreviver, como água e alimento. E aí, para que tenha água potável suficiente para todo mundo e que tenha alimentos suficientes para que todo mundo possa sobreviver, nós precisamos aí mexer e muito com a estrutura, acaba que atrapalha o planeta e aí nós formamos esse desequilíbrio no ecossistema. Assim, cada vez mais há uma necessidade de áreas maiores para a produção de alimentos e técnicas de cultivo que aumente a produtividade da terra. Como somos mais de 7 bilhões de pessoas, então nós precisamos de muito espaço para que seja plantado alimentos, para que nós possamos cultivar esses alimentos para que abasteçam todos nós. E aí nós já vimos em aulas anteriores que para acontecer uma produção agrícola nós precisamos aí de N fatores, como a preparação da terra, nós precisamos de água para irrigar essa plantação, precisamos muitas vezes de usar inseticidas para combater algumas pragas que possam atacar essa lavoura e tudo isso acaba de uma forma ou de outra causando esse desequilíbrio ambiental. Entre essas causas de equilíbrio estão a introdução de novas espécies, a poluição, o desmatamento, o uso de agrotóxicos e a produção de lixo. Nesse caso, a biodiversidade é diretamente afetada. Imagina aí mais de 7 bilhões de pessoas produzindo lixo. É muito lixo jogado no nosso planeta, não é mesmo? Então, quanto mais nós possamos reduzir o nosso lixo, reciclar, nós estamos fazendo bem para o meio ambiente, para o nosso planeta e para nós mesmos, porque isso vai estar tendo mais benefícios para gerações futuras que possam estar vindo a surgir no nosso planeta, como nossos filhos, netos, bisnetos e aí grandes gerações que nós iremos ainda formar. Mas para que isso aconteça, nós precisamos hoje cuidar do nosso ecossistema, cuidar do nosso planeta. Olha só, eu coloquei duas imagens aqui para vocês, onde a primeira é uma charge, onde tem um homem destruindo a floresta. Ele está retirando, derrubando as árvores para extrair a madeira. E aí ele tá com uma serra elétrica e ele grita, madeira! Gente, onde passa a serra elétrica não nasce mais a árvore. Por quê? Porque a serra elétrica, ela tem um óleo que acaba matando a árvore. Então, se a gente pegar uma serra elétrica e cortar alguma árvore, onde nós utilizarmos aquela serra elétrica não vai mais brotar. Pode até nascer um galho em outro lugar, se a gente não arrancar essa árvore toda. Mas a forma com que ele está fazendo aqui nessa imagem, não tem como essas árvores reviverem.
E aí nós temos aí dois grilos conversando entre si. Um diz para o outro: e agora? Agora entendo porque os humanos nos odeiam tanto, por causa da concorrência. Os grilos cantam, não é mesmo? Às vezes a gente até acha irritante o barulhinho que o grilo faz. Só que nesse caso aí, dessa floresta, nessa charge, nós temos aí queimadas, nós temos aí desmatamento e nós temos um humano gritando bem alto. O que é que ele está fazendo? Ele está invadindo o lugar dos animais. Ele está destruindo a casa dos animais. E aí tem esse diálogozinho do grilo falando que agora ele entende porque que os seres humanos os odeiam tanto. Porque eles acabam irritando os humanos e, nesse caso, os humanos estão os irritando. Já na segunda imagem, nós temos aí uma imagem de um rio muito poluído, com muito lixo jogado no rio e que isso acaba afetando a gente, não é mesmo? Porque de onde é que a gente bebe? De onde é que vem a nossa água? Então, muitas das vezes as nossas águas estão poluídas e elas precisam passar por uma estação de tratamento para que ela possa vir a ser potável para que a gente possa consumir. A introdução de novas espécies em um ecossistema. Não é somente a retirada de indivíduos do seu habitat natural, como a pesca e a caça predatória, e o tráfico de plantas e animais silvestres que podem trazer consequências ao nosso meio ambiente. A introdução de novas espécies em um ecossistema pode causar sérios desequilíbrios a ele, do mesmo modo que a introdução do habitat tem levado numerosas espécies à extinção. A introdução de espécies ela pode ser voluntária ou involuntária. E aí ela é voluntária quando ela surge naturalmente. E ela é involuntária quando ela é uma introdução agressiva, uma introdução, digamos que sem permissão, uma introdução involuntária, quando ela não era nem para estar existindo naquele ambiente, e aí a gente acaba que colocando ele ali, e aí as coisas saem do nosso controle. Nós temos aqui duas imagens de aguapés. O aguapés é uma planta que ela não é tipicamente brasileira. Quando ela veio para o Brasil, ela veio para ornamentar praças, lagos, casas luxuosas. E ela é muito interessante porque ela acaba que sendo um filtro natural, uma peneira para purificar aquela água contaminada. Porém, os aguapés, elas reproduzem muito rápido. Então, elas crescem bastante e ela acabou sendo uma introdução desordenada. Ela foi trazida de outra região, de outro país, para que pudesse vir a ornamentar ambientes aqui no Brasil, só que ela saiu dos controles. Elas reproduzem muito rápido e aí, por mais que elas limpem a água de um determinado lago, rio ou alguma região que nós tenhamos aí água, o que é que acontece que desfavorece essa introdução? Como elas absorvem todas essas impurezas, se o homem, como ela cresce muito rápido, ela acaba que pode até ficar com o rio que não dá para nadar, não dá para navegar, porque tem muitos aguapés. E aí, para a retirada desses aguapés,
eles já vão estar impuros, porque eles absorveram todas as substâncias químicas que existiam naquela água. Então, se a gente retirar e queimar, essas substâncias tóxicas vão parar no nosso ar, e aí vai poluir o ar, vai acabar poluindo a camada de ozônio. Se a gente deixar elas às margens do rio, se a gente jogar ela em ambientes que até mesmo sejam longe do rio, com o passar do tempo que ela secar, essas substâncias elas vão absorver no solo. E aí nessa segunda imagem nós temos a imagem de um caramujo gigante africano, que ele foi introduzido aqui no Brasil para a criação, para que fossem substituídos pelos escargots. Gente, aqui no Brasil tem 25 estados que esses caramujos gigantes, eles já tomaram de conta. Então, assim, a reprodução deles também é muito rápida, e que essa produção para uso alimentício, ela não foi bem sucedida aqui no Brasil. Dizem que a carne, quando bem feita, porque se não tiver bem assada, pode causar malefícios para as nossas saúdes, mas dizem que ela bem assada, bem feita, bem temperada, é saborosa. Eu mesma não teria coragem de comer, mas enfim. Esses caramujos, eles acabaram que não tiveram a aceitação que as pessoas que trouxeram ele aqui para o Brasil achariam que teria. E aí, como não teve essa aceitação pelo público-alvo, o que foi que essas pessoas que trouxeram eles fizeram? Irresponsavelmente, jogaram eles na natureza. Como eles não são originalmente uma espécie brasileira, nós não temos predadores para que consumam esse caramujo. Então, eles estão se reproduzindo bastante e muito rápido. Eu, particularmente, nunca vi um desses pessoalmente. E acho que não queria nem ver, não teria coragem de ver, eu iria ficar assustada. Mas aqui no Brasil, nós já temos 25 estados que foram encontrados esses caramujos. E os pesquisadores estão estudando uma forma de retirar esses caramujos da nossa região. E também estão estudando sobre os aguapés, como é que eles vão fazer para isolar uma substância que tem nos aguapés, para poder usar no benefício da nossa saúde. Meus amores, como proposta de atividade, eu quero que vocês façam uma leitura mais aprofundada da página 43 até a página 45. Vocês vão responder as páginas 46 e 47. Lembrando que o prazo de entrega desta atividade é até terça-feira, dia 30. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!